Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo Espírita do ano de 2023. O Papo Espírita é uma produção do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós procuramos levar até você a análise espírita dos fatos que aconteceram, dicas de leitura e também lembrar dos acontecimentos que nos antecederam. Por ser o primeiro Papo Espírita do ano, primeiro vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Allan Kardec e aos bons espíritos pela oportunidade de termos encerrado o ano de 2022 e pedir a eles que nos ajudem nesse ano para que possamos realizar as conquistas que nós almejamos. As conquistas materiais são necessárias para manter o nosso corpo, para nos mantermos no planeta, mas principalmente as conquistas espirituais, porque são elas que nos levam à tão sonhada felicidade, que ainda está distante. Ainda somos espíritos imperfeitos, levaremos aí alguns milhares de anos até chegarmos à categoria dos bons espíritos, e outro tanto, se não milhões de anos, até chegarmos à condição de espíritos puros, onde nós estaremos colaborando com Deus na condução dos destinos do universo. E para que isso aconteça, é claro que precisamos iniciar com uma oração o ano de 2023. E nada melhor do que aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o nome dele, seja feita a vontade dele, que nós possamos compreender e colocar em prática. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas e nos dá a oportunidade de nos melhorarmos enquanto seguimos com amigos, familiares e também enquanto nós perdoamos aqueles que nos devem. Nos dá força para ultrapassar as tentações e nos ajuda a continuar na caminhada. Gostaria de começar o Papo Espírita do ano de 2023 analisando uma notícia positiva, mas, infelizmente, não é isso que temos, principalmente na nossa Santa e Bela Catarina. Então, nós selecionamos os fatos que estão acontecendo a respeito dos feminicídios. E a manchete é preocupante. Com o dobro de feminicídios em Santa Catarina, primeira semana de 2023 escancara a vulnerabilidade das mulheres. Segundo a notícia, a primeira semana de 2023 registrou o dobro de feminicídios em relação ao mesmo período do ano passado. De domingo, dia 1º, até quinta-feira, dia 6, investiga-se que 5 mulheres tenham sido mortas por violência de gênero. As vítimas são Lucimar Couto, de 44 anos, Magali Oliveira, de 40, mortas pelos ex-companheiros. A terceira foi uma mulher que estava grávida e não teve identidade revelada porque quem cometeu o assassinato foi seu filho de 14 anos e ele é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E as outras 2 últimas mortes são investigadas como possíveis feminicídios, são de Gabriela Silva Rocha, de 21 anos, e Caroline de Souza, de 24 anos, encontradas amarradas e amordaçadas em um rio, em Araranguá, aqui no nosso sul catarinense. Então, realmente, são fatos preocupantes. E nós somos em busca de dados de 2021 e 2022. Em 2022, aconteceram 54 feminicídios. Em 2021, foram 55. E outro dado preocupante é que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios.
segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em número de casos de assassinatos de mulheres. Em comparação com os países desenvolvidos, aqui se mata 48 vezes mais mulheres do que o Reino Unido, e 24 vezes mais do que a Dinamarca, e 16 vezes mais que o Japão ou a Escócia. Então, nós percebemos que realmente esses dados nos mostram que precisamos estar alertas sobre a segurança da mulher brasileira. Só para vocês terem um dado, no Brasil, no primeiro semestre de 2022, não temos os dados do segundo semestre, foram 699 mulheres mortas por serem mulheres. Então, isso significa que o número deve ser o dobro. E ainda com dados do primeiro semestre de 2022, foi registrados na Ouvidoria dos Direitos Humanos 43 mil denúncias de violência contra a mulher, 217,8 mil violações dos direitos humanos contra as mulheres também. Então, nós estamos percebendo que é grande a violência contra a mulher. Aliás, sempre foi. Mas agora nós estamos conseguindo perceber que as mulheres estão perdendo o medo de irem em busca de seus direitos, denunciando as agressões. Porque o feminicídio, normalmente, ele não é um ato repentino, não. É o estágio final do ciclo de violência. Isso porque, geralmente, tudo começa com algo considerado por muitos como simples. Um empurrão, uma agressão verbal, por exemplo, vão evoluindo até chegar nesta situação irreversível. É claro que a gente sabe que o relacionamento a dois é difícil, é complicado, só que, infelizmente, a cultura do planeta ainda é uma cultura machista, onde os direitos da mulher, agora que estão começando a ser respeitados. Que não era assim, não. Vamos lembrar, 2000 anos atrás, ao tempo de Jesus, o homem que flagrasse uma mulher em adultério poderia levá-la à praça pública e ela seria morta a pedradas. E Jesus, naquela época, já nos legou um dos mais sublimes ensinamentos, quando foi perguntado a ele se devia ser cumprida a lei que dizia que uma mulher adúltera tinha que ser morta. Jesus, conhecendo o que ia no espírito de cada um, sempre aproveitava uma oportunidade para nos legar um ensinamento. E aí, contam os evangelistas que ele começou a escrever na areia os erros que cada um daqueles homens que ali estavam tinham cometido durante as suas vidas. E aí, no fim, ele pergunta: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de jogar a pedra na mulher, porque todos eles também carregavam as suas culpas. E durante 2000 anos foi assim. A primeira vez que a mulher conseguiu ter algum direito foi a partir da Revolução Francesa, que dizia que todos eram iguais durante a lei, tanto o homem como a mulher. A partir dali, as mulheres começaram a conquistar seu espaço. Mas surge uma pergunta: o que a doutrina espírita nos fala a respeito desses fatos? Primeiro, ela nos esclarece que, lá em 1857, 100 anos depois da Revolução Francesa, Allan Kardec coloca no capítulo da Lei da Igualdade, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos,
que homem e mulher têm direitos iguais. Antes disso, ele nos dá um alerta que deveria nos preocupar, dizendo que o espírito não tem sexo, ele encarna tanto num corpo masculino como num corpo feminino, aí dependendo da sua necessidade evolutiva. Então, significa o quê? Trocando em miúdos, hoje, aquele homem que agride uma mulher e até que mata uma mulher, provavelmente, numa próxima encarnação, deverá vir como mulher, tendo que suportar tudo aquilo que hoje ele faz para a sua mulher. Se ele bate, provavelmente vai receber as batidas também. Então, com este conhecimento da doutrina espírita, nós já percebemos que é importante o respeito e compreender a igualdade, porque provavelmente numa próxima encarnação, a gente diga que hoje o agressor poderá ser o agredido. E aí vão nos perguntar também, mas o que fazer para resolver? Porque nós estamos percebendo na sociedade de hoje um aumento da violência, não só contra a mulher, mas um aumento da violência em geral. Nas escolas, nas ruas, percebemos que a intolerância está bastante grande, e então precisamos voltar novamente ao Livro dos Espíritos para nos socorrer dele, para poder compreender o porquê dos fatos como esse. E Allan Kardec interroga, na pergunta 818 do Livro dos Espíritos, de onde provém a inferioridade moral de mulheres em certos países. A gente percebe. Tivemos aí a Copa do Catar, há cerca de 2 meses, e lá as mulheres têm liberdade, não têm os direitos que têm aqui no Brasil, que, aliás, são inferiores aos do homem. Lá são mais inferiores ainda. Percebemos também no Irã, nos últimos dias, mulheres em busca dos seus direitos sendo assassinadas, e agora até homens que participaram dos protestos contra a violência contra a mulher foram condenados à morte. Já 3 pessoas foram executadas por participarem do enfrentamento com o governo a respeito de mais direitos para as mulheres. E a doutrina espírita nos esclarece que o crime de feminicídio também está relacionado ao sentimento de posse. Quantas vezes nós dizemos meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, porque nós acreditamos que aquela pessoa que está junto de nós é nossa posse. Tomamos posse de alguém quando casamos. E quando vem o ciúme, nós confundimos o ciúme como uma forma de amor. Gente, isso é um engano que a gente não pode alimentar. E ainda, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece um pouco mais, no capítulo das penas e gozos terrestres, na pergunta 933, os Espíritos nos alertam a respeito da inveja e do ciúme. Dizem eles, felizes os que desconhecem os 2 verbos roedores, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, não há repouso possível. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão trégua, o perseguem até durante o sono. Levanta o objeto de cobiça, de posse, que é, no caso, uma mulher. É importante a gente perceber que a própria legislação dos países está evoluindo. Aqui no Brasil,
Desde 2015, o feminicídio é crime, pela lei número 13.104, que transformou esse tipo de ato em hediondo e, consequentemente, com pena mais alta. Em homicídio simples, a pena varia entre 6 e 20 anos. Para o feminicídio é entre 12 e 30 anos. Então, nós percebemos que já foi o tempo em que o homem podia matar a mulher em defesa da honra, semelhante ao que acontecia lá nos tempos de Jesus. E como fazer para resolver o problema? Normalmente, nós vamos em busca, não das causas, mas de tentar punir, porque a justiça humana ainda é uma justiça punitiva. Não está errada. Precisamos punir aquele que erra. Mas, acima de tudo, precisamos educar. E Leon Denis, de quem nós vamos falar daqui a pouco, dentro das nossas efemérides ou das pessoas importantes que nasceram e deram a sua contribuição para a doutrina espírita, ele nos deixa uma lição extremamente importante a respeito da matéria. Porque o feminicídio causa sofrimento anteriormente naquele que vai praticar, porque está desesperado e comete um ato desesperado, causa sofrimento no espírito que foi assassinado, que poderá transformar-se no inimigo, no obsessor, quando está na espiritualidade, e causa também imenso sofrimento para as duas famílias, do agressor e do agredido. Mas Leon Denis diz que esse sofrimento, esta dor, vai desaparecer com as causas que o produzem, graças a uma educação mais elevada. Então, aqui nós voltamos mais uma vez a respeito da educação. Mas quando falamos em educação, nós temos que separar os dois tipos de educação. Aquela educação normal das escolas, que transmite conhecimento, e a educação do espírito, que é a educação moral, que é a transformação de alguém doente, porque quem o feminicida é um doente. Falta de amor, falta de carinho, então ele agride para mostrar, muitas vezes, a sua pequenez. Por exemplo, aquelas pessoas que muitas vezes se mostram bem maiores do que são, normalmente são espíritos pequenos, tacanhos, que têm que procurar se mostrar maior do que são em relação aos demais. Então, a educação moral, a educação dos sentimentos, a educação do coração, com certeza vai diminuir a violência. Por quê? A raiz da violência encontra-se a falta do desenvolvimento do senso moral. Que faz com que o espírito se aprimore através da educação, através dos milênios, exercitando valores éticos, aumentando as suas qualidades, ampliando a sua consciência e diminuindo os seus defeitos. Claro que é um processo longo, que não acaba numa encarnação, mas todos nós podemos aumentar o nosso autocontrole. Você que está aí, muitas vezes não sente vontade de agredir seu esposo, sua esposa, alguém na rua. Hoje em dia, com a intolerância que está grande no coração das pessoas, a gente percebe que qualquer fagulha acaba produzindo um incêndio que a gente não consegue controlar. Então, o que precisamos fazer? Todos nós podemos fazer aí pequenos exercícios de autocontrole, que acabam por criar o quê? O hábito da não violência. Precisamos de disciplina mental e silêncio, que são fortalecidos pela confiança em Deus, que geram a harmonia que impede a instalação desse desequilíbrio. Quando comentamos a respeito da disciplina mental,
nós dizemos que a nossa mente é como um cavalo bravo. Nós não controlamos. Aliás, nós somos controlados por ela e somos controlados por espíritos que nos influenciam, tanto para o bem como para o mal. E a disciplina mental é o quê? É cada um de nós comandar os nossos pensamentos, procurando ter pensamentos positivos, bons pensamentos, para que os maus pensamentos, a influência negativa, não se aproxime de nós. E muitas vezes precisamos também do silêncio. Nós odiamos o silêncio, não é assim? Gostamos de estar no meio do barulho, tem que ter uma televisão ligada, um rádio ligado. Ninguém consegue estar em silêncio. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a silenciar a nossa mente e fazer uma meditação. Chico Xavier nos conta a respeito do autocontrole, nos dá um exercício muito bom. E principalmente agora que todo mundo anda com uma garrafinha de água na mão, o exercício do Chico Xavier era o seguinte: quando ele estava para perder o controle, e olha que ele era uma pessoa paciente, né? Já era um espírito altamente evoluído, ele tinha um hábito de colocar um pouco d'água na boca e só engolir depois que estivesse acalmado. Outro exercício simples também que a gente pode fazer é quando nós estamos a ponto de perder a paciência. Aliás, ninguém perde o que não tem. A gente, normalmente, a gente fala em perder a paciência, é que a gente não adquiriu a paciência. Nós somos muito impacientes. Então, antes de uma resposta que pode agredir alguém, conte até 10. Se não mudou o seu pensamento, ainda está nervoso, irritado, conte até 20. Então, são pequenos exercícios de autocontrole que nos ajudam a melhorar o nosso ambiente doméstico. Pois é lá que nós encontramos amigos, é lá que nós encontramos inimigos. E é importante a gente compreender que muitas vezes nós somos violentos em casa, enquanto que na rua mostramos aí uma capa de calma, de tranquilidade. E todos nós sabemos que nos dias de hoje nós temos muitas oportunidades de perder a calma. Até porque primeiro, a situação financeira de todos nós não está muito boa e a gente muitas vezes acaba descontando, como tem uma música que eu acho que é do Sombriense, do Gabriel Valim, descontando na patroa, não é assim? Assim começa a violência e que depois acaba em feminicídio. Então, é importante a gente lembrar que todos nós, tanto homens como mulheres, estamos fadados à paz. Mas a paz ela não vem de fora. A paz é uma conquista íntima que a gente adquire a partir do momento que a gente se liberta destes nossos sentimentos agressivos, que acaba nos levando a reações infelizes e muitas vezes levamos as consequências não só para a vida atual, mas para as vidas posteriores. Então, é importante lembrar, encerrando este assunto do feminicídio, tanto para homens quanto para mulheres, que a ira é a fagulha que ateia o fogo da violência. A cólera é o combustível que a mantém. E o ódio é a labareda que a amplia. Mas o amor é um extintor. O amor, como Jesus nos mostrou, é o que nos ajuda a vencer as dificuldades. E no momento em que a dificuldade vem, nada melhor do que pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, uma ajudinha para manter a calma e não cometer um erro que vai nos levar
há várias encarnações de recuperação. Esta é a nossa visão a respeito dos feminicídios. Vamos agora voltar os olhos para trás para conhecer um pouco dos fatos que aconteceram na história da doutrina espírita. No dia 1º de janeiro, nós temos 2 nascimentos. Em 1412, nasce em Orleans, na França, a médium Joana d'Arc, que foi condenada a morrer na fogueira devido à sua mediunidade ostensiva. Joana d'Arc, todos nós sabemos, os espíritos nos esclarecem, que foi a última encarnação expiatória do espírito Judas, aquele que traiu Jesus há 2000 anos atrás, para vocês verem um erro. Ele acreditava que, entregando Jesus aos sacerdotes, Jesus iria usar o seu poder para libertar o povo judeu do jugo romano. Calculou errado, entregou Jesus e levou 1400 anos para corrigir um erro que ele fez lá atrás, que sirva de exemplo para nós. Quantas vezes nós estamos por perder a paciência, cometer um ato impensado? Vamos lembrar de Joana d'Arc. Nesse dia 1º de janeiro, também nasce na França, Leon Denis, aquele que eu considero o filósofo da doutrina espírita, autor de vários livros doutrinários. Ele se destacou como escritor, estudioso e pesquisador, que ajudou a impulsionar o espiritismo na França e no mundo, juntamente com Gabriel Delane e Allan Kardec. Ele foi o continuador da obra de Allan Kardec. Allan Kardec retorna à pátria espiritual em 1868 e Leon Denis continua divulgando a doutrina espírita. Eu sempre gostei e gosto de um dos seus livros, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele faz uma bela análise a respeito de nós, seres humanos. Em 1º de janeiro de 1858, surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, que era a maneira como ele se comunicava com as pessoas. Naquela época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, só existia a imprensa escrita. Então, Allan Kardec, durante 12 anos, coordenou e comandou as edições mensais da Revista Espírita, que é um vasto manancial que a gente precisa estudar. Porque quando nós chegamos na doutrina espírita, nos pedem que a gente estude. Porque o espiritismo, de acordo com Allan Kardec, é a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Ou seja, tem muita coisa para a gente estudar. Além do Livro dos Espíritos, tem as outras obras de Allan Kardec, que é o Livro dos Médiuns, a parte científica, o Evangelho, a Moral do Cristo Rediviva, o Céu e o Inferno, que é uma análise que Allan Kardec faz da justiça de Deus, e a Gênese, onde fala também da parte científica. E às vezes a gente pensa, são 5 livros para ler? Tem mais os 12 volumes 12 anos da Revista Espírita, são 12 volumes por ano, então são mais 144 obras para nós lermos. E depois tem ainda a literatura complementar, que é para a gente poder compreender de onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente sofre. E olha, mês de janeiro também foi mês de lançamento de mais uma obra de Allan Kardec, que foi a primeira edição da Gênese, em 1868. O que mais que nós temos aqui? Em 1875, no dia 15 de janeiro, é lançado, 1875 aqui no Brasil, a primeira tradução do Livro dos Espíritos. Então, nós vemos 1857, 75, quase 20 anos depois, ele é traduzido para o português. E também no dia 15, é lançada a primeira edição do Livro dos Médiuns, que é um guia a respeito da mediunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais da mediunidade, tem que ler o Livro dos Médiuns e estudar. Já que estamos falando em livros, vamos dar uma passada rápida
nos livros mais vendidos em 2022. Isso é uma seleção da editora Candeia, livros vendidos pela livraria Candeia. Em primeiro lugar está A Força de de André Trigueiro. André Trigueiro, com certeza muitos de vocês conhecem, é jornalista que participa da Globo News, do programa Em Pauta, eventualmente tem apresentado também o Jornal Nacional, é uma autoridade em termos de meio ambiente, porque ele é apresentador do programa Cidades e Soluções, e ele nos traz um livro que nos auxilia muito, que é A Força de Um. Segundo o André Trigueiro, não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe força do um, a força de uma ideia impactante, a força do sentimento interior, a força da ação transformadora. Então, André Trigueiro compartilha essas ideias, expõe sentimentos e sugere ações transformadoras, mostrando algo muito poderoso. Cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca. Nós não somos um joguete de forças que somos levados pelo vento como uma folha de uma árvore, não. Cada um de nós tem dentro de si, dentro do seu espírito, a força necessária para fazer o que quiser, de bom ou de mal. Mas não podemos esquecer que também estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Quem planta vento não vai colher um solzinho ameno, vai colher tempestade, não é? Então, é isso. Tem outro livro interessante também, muito bom, já li, que é Psiquiatria Iluminada, que é da Associação Médica Espírita do Brasil. Essa obra traz as bases de uma nova compreensão da saúde mental. Muito além da psicopatologia, André Luiz, que é uma obra feita baseada é uma análise das obras do espírito André Luiz, a coleção Nosso Lar, e ele nos apresenta relações impressionantes sobre a nossa vida íntima. Padrões de pensamento, hábitos arraigados, que muitas vezes nós precisamos mudar. Claro que ele é mais destinado a médicos, psiquiatras e psicólogos, mas nada impede que a gente leia para ter um conhecimento maior a respeito de nós. Outro livro interessante, Meditação e Espiritismo, de César Braga Said e de Silvia Viana Said. De um modo objetivo e prático, esta obra única apresenta a ciência e a espiritualidade que fundamentam a meditação. A meditação é uma recomendação, porque a meditação, quando nós iniciamos a fazer a meditação, o que acontece? A nossa mente foca somente num pensamento. É a maneira de nós olharmos também para dentro de nós e começarmos a nos analisar. E aí, a partir do momento que a gente começa a praticar a meditação, é claro que a nossa vida melhora. Temos também, entre os mais vendidos, transtornos mentais de Selica. Lá, ela nos fala a respeito de depressão, toque, agorafobia, estresse, psicose, autismo, obsessão e outros tantos tormentos que afligem o ser humano. Este notável livro, que tem prefácio de Joana de Anjos por meio de Edivaldo Pereira Franco, apresenta a visão espírita sobre os transtornos mentais, abordando aí seus diversos matizes, psiquiátricos, psicológicos, obsessivos. E olha, é uma obra de sucesso, também já li, muito boa. Agora vem com uma nova edição revisada e ampliada. Então, vale a pena adquirir. Eu sei que, às vezes, vocês acham que, mas eu gosto de ler romance. Tudo bem, romance é como se fosse, em um almoço, o prato de entrada. Mas o prato principal são as obras da doutrina espírita. O romance nos abre o apetite. E aí, depois, nós temos que comer algo mais substancioso. E olha, o último livro é antigo, Diretrizes de Segurança, de Edivaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Ele nos apresenta vários questionamentos e respostas a respeito da mediunidade. Mediunidade, todos nós temos curiosidade de conhecer. Todos nós temos, em algum grau, um pouco de mediunidade. Mas
Quem quiser trabalhar a sua mediunidade, volta lá atrás. Tem que começar lendo o Livro dos Médiuns, frequentar um centro espírita, que é o local mais apropriado para a educação da mediunidade. E é claro que nós precisamos aí de uma boa literatura, e nada melhor do que ler o Diretriz de Segurança de Edivaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. Amigo, nosso tempo está esgotando. Eu agradeço a vocês por terem estado comigo durante esse nosso primeiro Papo Espírita do ano de 2023. O assunto era um pouco pesado, feminicídio, mas com certeza todos nós, hoje, já temos um pouco mais de conhecimento e podemos auxiliar aqueles que precisam. E vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que é o modelo mais claro, mais simples, mais conciso de entrar em contato com Deus. Normalmente, a gente entra em contato com Deus na hora da dificuldade para pedir. Mas no Pai Nosso, nós temos 3 verbos. Nós agradecemos, nós louvamos e pedimos. No início, nós pedimos por nós. Agora, vamos pedir que neste ano, Jesus, os bons espíritos, ajudem o planeta. No que sentido? No sentido de levar um pouco de paz, de tranquilidade ao coração das pessoas, para que o ano de 2023 seja um pouquinho melhor que o de 2022. E assim nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. A todos uma boa noite e até o próximo Papo Espírita.